libera a palavra, profetiza sem parar, o escape e o descanso, a cura, a recompensa. Aleluia! Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Louvado seja Deus, se assente, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus, já deu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos. 2 Reis 7, a partir do 1 diz: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. O que Eliseu respondeu? Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava apoiado disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Somente até aqui. Você sabe o contexto do texto que lemos. Samaria é agora a capital, a nova capital de Israel. E aconteceu um cerco. O que é um cerco? Quando alguém queria invadir uma cidade fortificada, uma cidadela, e essa cidade tinha muros fortes, essa cidade tinha portas fortes. O que se fazia para poder poupar os seus soldados, para não se desgastar numa batalha em que morre muita gente para você transpor os muros de uma cidade? O que se fazia? Se cercava essa cidade. Cercava essa cidade, ninguém sai, ninguém entra, assim também como alimentos também não entram, eles vão ter que comer o que tem lá dentro. Você precisa entender que a cidade aqui, quando se fala de uma cidade cercada na Bíblia, não está falando de uma cidade ampla, está falando da cidade onde fica o castelo, onde ficam os mais ricos, os mais abastados, e quando há uma guerra, os camponeses que moram fora dos muros entram para a cidade e ficam sitiados ali, guardados ali. Só que as plantações, o cultivo, a criação de animais não acontecia dentro da cidade, acontecia do lado de fora. Aqui dentro da cidade até tem um estoque, só que onde se consome e não se repõe, acaba. É como as nossas compras do mês em casa, né? Você faz a sua compra, coloca lá no seu armário, e aí você vai comendo durante o mês, vai, né, consumindo durante o mês, e quando vai findando o mês, fala: opa, tenho que voltar ao mercado para poder repor o que está faltando no meu armário. Aqui eles não poderiam fazer isso, porque a cidade está cercada. O cerco ele foi tão intenso em Samaria, de que, para você ter ideia, eles estavam comprando cabeça de jumento. Para quê? Para tentar tirar uns filetes de carne e comer. Não só isso, uma mãe faz uma proposta para uma outra: olha, eu tenho um filho e você tem um filho, só que não tem nada para comer. Hoje a gente vai comer o meu filho e amanhã a gente come o seu. Você tem ideia de como a fome estava nessa cidade. Por exemplo, o combustível da lamparina era o óleo, o azeite. Só que não tinha mais azeite. Igreja Palavra Viva. Voltando a falar o que eu disse no início,
que não falte azeite sobre nós neste lugar. Não pode faltar azeite. Se faltar azeite, o fogo se apaga. Depois eu vou explicar com calma o porquê que eu estou batendo nessa tecla. Não pode faltar azeite. Se faltar azeite, o fogo se apaga. O que é o azeite, igreja? O Espírito Santo de Deus. Não pode faltar o Espírito Santo de Deus nas nossas reuniões. Amém, igreja? Esse aqui é o diferencial em nossas vidas. Então, faltou óleo, faltou azeite na cidade. E o que eles estavam usando para poder acender as lamparinas? Esterco de pombo. Para poder ter luz dentro de casa. E aí então, agora Deus dá uma palavra a Eliseu. E Eliseu diz: ouçam a palavra do Senhor. Não é a palavra de Eliseu. É a palavra do Senhor. O interessante é que, em alguns outros momentos, você vai ver Elias, vai ver Eliseu dizendo a minha palavra, e acontece. Porque havia uma sintonia entre eles e Deus, entre eles e o céu. Aqui é diferente, Eliseu está dizendo não mais a minha palavra, ele está dizendo ouçam a palavra do Senhor. Guarde isso, que nós vamos falar mais à frente sobre isso. Ouçam a palavra do Senhor. E o Senhor dá um decreto para o povo de Samaria, dizendo assim: olha, amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, veja, o Senhor está decretando, o cerco vai acabar. E aí eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. O estreito vai passar. Você crê? Então, por favor, fale com 2 ou 3 pessoas à sua volta e diga: o estreito vai acabar, vai passar. Cara, isso é para quem crê. Isso é para quem crê. A cidade está sitiada, está cercada. Mas houve uma palavra. Eliseu ouviu uma palavra, ele diz: ouçam a palavra do Senhor. O cerco vai acabar. O estreito vai passar. Amanhã, nesse mesmo horário. Não às 5 da tarde. Não às 20, não, nesse mesmo horário aqui. Na porta de Samaria, quer dizer, a porta vai se abrir. Que a porta está fechada. Está cerrada. Por dentro, para ninguém de fora entrar. E por fora, que é para ninguém de dentro sair. Aí Deus está falando: olha, amanhã as portas serão abertas. E terá liberdade para entrar e sair. Mas uma outra coisa, terá escape. Porque vocês vão poder sair sem correr risco de vida. Haverá escape. Louvado seja Deus. Então o Senhor está falando: olha, amanhã na porta, será na porta, não vai ser dentro da cidade. Será na porta. Uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, será vendida por uma peça de prata. No bom português, farinha e cevada será vendido a preço de banana. É o que o texto diz para nós. Mas aí o oficial, em que o rei se apoiava, e aí nós precisamos tomar cuidado com isso. Em quem e em que nós estamos nos apoiando? O salmista diz: muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do Deus vivo, do Deus que criou os céus e a terra. Nós não confiamos na palavra do homem, nós não nos fiamos na palavra do homem, nós não confiamos em nada que seja dúbio, que seja débil. Nós confiamos na palavra do nosso Deus. Nós olhamos para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Mas o rei estava confiando em um homem. E esse homem não é um homem de fé. Esse homem é um homem poderoso. Esse homem, ele é um homem de batalha. Esse homem é um homem preparado. Esse homem é um homem influente, mas de fé nenhuma. Não se apoie em quem não tem fé. Você pode cair. Vou repetir isso. Não se apoie em quem não tem fé. Você pode cair e se machucar. Vamos melhorar isso. Cuidado com quem você anda.
que não confessa a mesma fé que você, não me influencia não, não sei qual é a sua fé. Mas o oficial, cujo rei se apoiava, ele disse: ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, isso não poderia acontecer. Ele desafiou Deus, na verdade. Ele desconfiou da palavra de Deus. Ele duvidou da palavra de Deus. Mas Eliseu advertiu: que tristeza é uma palavra dessa. Olha, você verá com seus próprios olhos, mas você não comerá coisa alguma. Depois você lê o restante do texto para ver o que aconteceu com esse oficial. Mas aí o texto vai dizer que havia 4 leprosos junto à porta da cidade. E eles disseram uns aos outros: olha, se a gente ficar, a gente morre. Se a gente voltar atrás, a gente morre. O que nos resta é seguir em frente. Vamos até o acampamento dos arameus. Se ele nos deixar viver, viveremos. Se nos matar, morreremos. Então, se é para morrer, avancemos. Nunca volte. Amém? A ideia é essa, sempre avançar. Não retroceder. Não voltar atrás. E aí esses leprosos, eles caminharam, foram à frente. Diz que ao anoitecer eles foram até o cerco, o acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, diz que não havia ninguém lá. Porque o Senhor fez eles ouvirem coisas. O Senhor fez eles ouvirem coisas. Fez eles ouvirem um barulho. Eles falaram: vem um exército poderoso até nós. Foi o rei de Israel que contratou os hititas e os egípcios para lutarem contra nós. E que exército é esse que está lutando, que está marchando até eles? São 4 leprosos. Gente faltando pedaço. Gente mancando. Mas se caminhou com um propósito. E quando você caminha com um propósito, o céu caminha com você. Eu vou voltar. Eram 4 leprosos. Que faltava pedaço neles. Faltava coisas neles. Pelo estado que o texto nos mostra. Talvez um deles faltava dedo. O outro já tinha caído a orelha. Um pedaço do nariz já tinha caído. São 4 leprosos, 4 pessoas que está faltando pedaços neles. E eles estão marchando em direção ao arraial, ao acampamento dos arameus. Só que quando eu caminho com propósito, o céu ele caminha comigo. Quando eu ando com propósito, o céu ele caminha comigo. E aí o que o inimigo ouviu é um exército muito grande que está vindo em nossa direção. O que eles ouviram? Ouviram um exército celestial vagando, caminhando com aqueles leprosos, com gente que estavam faltando pedaços. E quando eles chegaram lá, não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Mas tem algo muito interessante, que é a postura desses leprosos que eles tomam. É do seguinte, é de que qual é a nossa postura diante das boas notícias? Eles poderiam se fartar por eles mesmos e continuar ali. Mas eles falaram assim: não é justo. O povo está passando necessidade lá em Samaria. E a gente ficar aqui com tudo isso. Vamos lá. Vamos contar as boas novas. E o que é boas novas, irmãos? É evangelho. Vamos contar as boas novas para eles que estão cercados, que estão com fome. Ei, tem gente que está cercada e com fome e está precisando ouvir a boa notícia. E qual é a boa notícia? Deus é amor e Jesus Cristo salva.
Essa é a boa notícia. E eles foram até Israel para contar as boas notícias, e aqui eu começo a falar a mensagem de hoje. Até então eu dei um breve resumo sobre o que eu falei naquela outra semana. Então, qual é a boa notícia aqui? É o Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo. Quando Eliseu diz, ouçam a palavra de Deus, que o rei, que o oficial que se apoia ao rei, ele duvida da palavra de Deus. Por que isso? Isso é complicado, ouça. Porque a incredulidade nos priva de desfrutar do pão do céu. A incredulidade nos priva de desfrutar do pão do céu. A incredulidade nos priva de viver o milagre, porque Deus não tem parte com os incrédulos. Se lembra com aquelas pessoas que estavam na casa de Jairo, que quando Jesus falou, olha, a menina, ela não está morta, ela dorme, que começaram a rir. Jesus mandou, retirem-se todos, vão embora todos, porque Jesus não tem parte com o incrédulo. Incrédulo não tem direito de ver milagre, de ver a atuação de Jesus. O Evangelho é para quem crer. E aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe e que faz milagre, que é galardoador daqueles que o buscam. É o princípio para buscar Deus. O princípio para buscar Deus é crer, é ter fé. E aí, a incredulidade me priva de viver milagre. A incredulidade nos tira do lugar da bênção. A incredulidade nos tira do lugar da bênção. O homem de Deus veio e anunciou uma boa notícia. O Evangelho é boa nova, as boas notícias. E qual é a boa notícia aqui? É que amanhã, a boa notícia que Eliseu traz, olha, é que amanhã, nesse mesmo horário, o Senhor vai mexer na economia do país e vocês irão comprar uma porção de farinha ou de cevada por uma moeda de prata. Samaria estava cercada. Mas o Senhor falou que iria tirar eles do cerco, ia tirá-los do aperto, iam tirá-los, eles daquele estreito. E só esses, irmãos, existem estreitos que só o Senhor pode nos tirar. Eu não sei se você já passou por isso. De você olhar assim e falar, só Deus para me tirar disso. E o cerco é muito interessante, porque você só tem um lugar para olhar. Para o alto. Você entendeu? O cerco é muito interessante, porque você só tem um lugar para olhar, que é para o alto. Está tudo cercado. A única paisagem diferente é o céu. Mas louvado seja Deus, porque é do alto que vem o nosso socorro. É do alto que vem o nosso socorro. Louvado seja Deus. O homem de Deus, ele anuncia as boas notícias. Mas o interessante é isso. De onde Eliseu tirou essa boa notícia? Foi algo que ele ouviu do céu. Eliseu trouxe uma mensagem do céu. Eu posso imaginar, aqui está escrito bonitinho, mas eu posso imaginar Eliseu falando com o povo. Ouçam! Tenho uma mensagem dos céus para vocês. Amanhã, nesse horário, as portas irão se abrir. Amanhã, nesse horário, o cerco vai terminar. Amanhã, nesse horário, nós iremos fazer negócios novamente lá fora. Amanhã, nesse horário, Deus irá mexer na economia. Amanhã, nesse horário, nós iremos ter poder de compra novamente. Amanhã, nesse horário, você vai poder dar comida para os seus filhos. Amanhã, nesse horário, a sua despensa será cheia novamente. Amanhã, nesse horário. Aí alguém fala, mas como, Eliseu, isso? Deus me mostrou. Eu trouxe uma notícia do céu. Mas aí olha para o que João, quando é jogado na ilha de Patmos, para morrer na ilha de Patmos, ele lá sozinho, ele fala assim, eis que me abriu uma porta nos céus. Estava tudo cercado em Samaria.
Estava tudo fechado em Samaria, mas tinha um homem de Deus chamado Eliseu, que ele para de olhar para o cerco, ele para de olhar para o estreito, e ele olha por alto. Ei, pare de olhar para o estreito, pare de olhar para o cerco, comece a olhar para o alto. Lá se abre uma porta, lá se abre uma janela, lá Deus te revela coisas, Deus te mostra coisas, Deus te mostra o que vai acontecer, e você traz boas notícias para aqueles que estão com você. Eliseu, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então qual é a sua postura diante das boas notícias? Nós falamos isso no último domingo que nós pregamos essa palavra, de nós não podemos nos prender no como. Que a gente fica muito assim, como Deus vai fazer? Será que... Pare de se prender no como, pare de se prender no processo e comece a se prender no resultado. A gente fica muito preso ao processo, ao cerco, ao estreito. Comece a olhar o resultado. Há uma janela no céu, há uma porta no céu que Deus abre para nos revelar o resultado. O final já é escrito por Deus, porque Isaías falou: eis que eu anuncio o fim desde o começo. O final Deus já sabe. Ele falou: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele diz assim: eu sou o amém. Eu sou o amém. Salmos 46. Só existe guerra até ele chegar. Quando ele desce, acaba a guerra. Aleluia. Irmãos. Como eu estou feliz de estar aqui hoje. Como eu sinto Deus nesse lugar. Como eu estou feliz de estar pregando na minha igreja hoje. Meu Deus do céu. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. É por isso que a gente canta, que eu não sei como Ele vai fazer. Eu só sei que será perfeito, como tudo que Ele faz. Isso é uma verdade que a gente canta. Eu não sei como Ele vai fazer, não sei. Eu só sei que será perfeito, como tudo que Ele faz. Irmãos, eu vivo nessa perspectiva de mudança. Eu vivo nessa perspectiva de, hoje não tem. Mas de uma hora para outra pode soprar um vento e Deus trazer. De uma hora para outra o telefone pode tocar. De uma hora para outra a campainha pode tocar. Aleluia! De uma hora para outra Deus faz alguém lembrar de você. Isso aconteceu comigo. Várias vezes. A melhor delas eu estou cansado de contar para vocês. E agora eu tenho que tomar cuidado com o nome, né? E que eu estava na sala com a Larissa. E eu precisava de algo. Eu falei: Deus, que o telefone toque, que seja fulano no telefone. E eu assistindo TV com a Larissa. E daqui a pouco o telefone toca. E eu olhei e falei: Larissa, olha aqui. Ela: pai. Deus foi lá. E falou assim: Alexandre, liga para ele agora. O estreito passou. O cerco passou, a porta se abriu, louvado seja Deus, a despensa foi cheia, louvado seja Deus, é assim que Deus faz, louvado seja Deus. Eliseu, ele falou: eu tenho uma mensagem do céu, ouçam, eu tenho uma boa notícia, Deus lembrou de nós. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu continuo acreditando, meu irmão, que pela manhã o maná de Deus, ele vem até mim, vem até você. Eu continuo acreditando nisso. O governo, ele pode dizer uma coisa. O ambiente econômico pode ser totalmente desfavorável para nós. Os técnicos em economia podem falar uma outra afirmação, mas o que nós vamos declarar, eu continuo acreditando no sobrenatural, eu continuo acreditando nas boas notícias, eu continuo acreditando que amanhã vai ter promoção de farinha e de cevada na minha porta. Eu continuo acreditando. Mas o economista falou não sei o quê, o ministro da economia falou não sei o quê, o técnico falou: não quero saber disso, eu vou ficar com a boa notícia que eu recebi dos céus. Amanhã vai ter farinha e cevada na minha porta. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Nossa mente precisa ser modelada para poder assimilar as boas notícias.
A nossa mente precisa ser modelada para poder assimilarmos as boas notícias. Quando começamos a ler a palavra de Deus, é uma importância de ler a palavra de Deus. Nós não podemos ler a palavra de Deus apenas no culto, apenas quando passa ali no data show. Não, nós precisamos ler a palavra de Deus continuamente. Nós precisamos ler a palavra de Deus em nossa casa. Nós precisamos ler a palavra de Deus onde nós estivermos. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar na nossa vida, porque lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Nós precisamos. Olha, ô Josué, medita no livro da lei, de dia e de noite. João, olha esse livro, come ele. Palavra de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, palavra de Deus. Ela tem que fazer parte da sua vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Muito obrigado, Deus, por estar aqui ministrando a palavra na minha igreja. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nossa mente começa a raciocinar, a caminhar numa linha sobrenatural, numa ambiência espiritual, numa outra frequência espiritual. Cheia da laba, choreia da labas. Você vai lendo a palavra de Deus e ela vai te levando para um outro ambiente. Ela vai te levando para um outro circuito. Ela vai te levando para uma outra atmosfera. Ela vai te levando para um ambiente totalmente espiritual. E aí você começa a enxergar coisas. Você começa a enxergar portas. Começa a enxergar janelas. Começa a enxergar saídas. Mas por que isso? Porque a palavra de Deus te transportou para um outro ambiente, para uma outra ambiência. A palavra de Deus te transportou para um outro circuito. A palavra de Deus te sintonizou com outro lugar. Com o quê? Com os céus, com a sala de trono do Senhor. Oh, aleluia. Eu estou todo bobo de pregar na minha igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando você caminha numa atmosfera de milagre e de mover sobrenatural, a sua mente começa a ser moldada. Porque a nossa mente é moldada pela palavra, através do Espírito Santo de Deus. E aí, entenda, pode vir uma decisão do governo. E todo mundo está preocupado, porque o governo tomou uma decisão que preocupou, que mexeu com o mercado econômico. Mas aí, você está lendo o texto. Você está lendo a palavra de Deus. Você está entendendo e você começa a enxergar as coisas de maneira diferente. Por quê? Você não é pego de surpresa. E o chão não é te tirado. Porque a sua base não está na economia. A sua base não está no governo. A sua base está no Senhor, está na palavra de Deus. A sua base é Jesus. Louvado seja Deus. E Ele é a rocha inabalável. Ele é rocha inabalável. Louvado seja Deus. Então pode vir um ambiente econômico terrível, como nós estamos vendo no texto, mas aí vem Deus e cria um meio e põe abundância na porta da nossa casa. Mas não é crise? É crise. Mas em meio à crise, Deus sempre tem uma saída para nós. Em meio à crise, Deus sempre tem uma saída para o seu povo. Resta um socorro para o povo de Deus. É o que o escritor dos Hebreus diz. Resta um socorro para o povo de Deus. O técnico diz, isso não tem jeito, não tem saída. Aí Deus vem para a gente e mostra uma porta aberta, escancarada. Que a palavra molde a nossa mente, em nome de Jesus. Duas palavras que eu quero falar para você nessa noite. Confiança e expectativa. Confiança e expectativa. E eu quero te levar para um outro texto no Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Um dos caras que eu mais admiro no Antigo Testamento. Jonatas. Lealdade, sinceridade, fidelidade, compromisso. Jonatas disse a seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor. Deixa eu só pontuar algo aqui, que o talvez é Jonas que fala, tá? Que na boca de Deus não existe talvez, é e não é. É sim e não. Isso é Jonatas que está falando. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar. Aí que está o negócio. Nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos.
4 leprosos. Capengando. Nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com um exército ou seja com 4 leprosos. Talvez você esteja esperando muita coisa, mas o escape vai vir com uma pessoa. Para Deus, tanto faz. Nesse contexto aqui são 2 homens comuns. É Jonatas e o seu escudeiro, contra uma tropa inteira, contra um destacamento inteiro. Mas o interessante é a mente de Jonatas e do seu escudeiro, que funcionava numa outra rotação, funcionava diferente, funcionava numa outra atmosfera, num outro circuito, numa outra ambiência. Está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Lendo a palavra de Deus, Deus vai fazer a sua mente funcionar num outro circuito, numa outra ambiência, numa outra atmosfera, numa outra sintonia. É Jonatas, como? 2 homens, vai lutar contra um destacamento. Um pelotão são pelo menos 60 pessoas. Imagine que tivesse ali pelo menos 60 pessoas. Uma companhia, 240 pessoas. 240 homens. Imagine que tivesse ali uma companhia, 240 homens. Um batalhão, 1000 pessoas, pelo menos. Depende. 2 homens. A confiança está o quê? Na habilidade de Jonatas? Não, está no Senhor. Porque Jonatas falou assim: o Senhor pode nos livrar com muito ou com pouco. Por quê? Nós somos 2. Eles não sei quantos tem lá, mas desses 2 Deus pode fazer multiplicar. Eles podem entender que tem um exército marchando contra eles. Deu para você entender? Quem caminha com propósito não caminha sozinho. Quem caminha com propósito, o céu caminha com ele. Quem marcha por um propósito, o céu marcha por ele. Ei, Deus, abre os olhos desse moço para que ele veja. E quando Deus abriu os olhos do moço, ele viu: eita, o exército de Deus está acampado ao nosso redor. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Então a proporção era muito grande ali. Mas Jonatas não está preocupado com isso. E a declaração dele é impressionante. Porque Deus não tem problema com quantidade. Deus não tem problema com quantidade. Para Deus tanto faz. 10, 100, 1000, 1 milhão, 10 milhões. Ninguém. Porque ele traz à existência coisas que não existem como se já existissem. Então, para Deus, quantidade não é problema. Irmãos, já preguei aqui para 7 pessoas. Pregava como se tivesse 700. Não tenho problema também com quantidade, eu aprendi isso com Deus. Crescimento, não tenho problema nenhum com isso, porque não sou eu que dou o crescimento, é Deus. O meu trabalho é só pregar a palavra. Um semeia, um rega. Quem dá o crescimento? É o Senhor. Então Deus não tem problema com quantidade. A questão aqui não é como a vitória pode vir, mas sim quem é a fonte causadora da vitória. A gente fica muito preocupado de como a vitória vai vir. Não, esse não é o problema. Eu preciso focar quem é a fonte causadora da vitória. Quem é a fonte causadora do milagre. É Deus. A fonte causadora do milagre se chama Deus. Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Nós precisamos começar a ler a Bíblia de uma forma que a nossa mente seja formatada pelo Espírito Santo de Deus. Eu acredito que todo dia uma coisa extraordinária, ela pode acontecer a meu favor. Eu acredito nisso. Todo dia uma coisa extraordinária pode acontecer ao meu favor. Mas todo dia coisas extraordinárias e sobrenaturais acontecem? Não acontecem. Não acontecem na dimensão que nós estamos imaginando. Que às vezes nós calculamos coisas sobrenaturais e extraordinárias como coisas de grandes proporções. Não é nessa dimensão que nós estamos falando. Não é da maneira que classificamos o tamanho do milagre. Que a gente classifica milagre como grande e pequeno. Aí deixa eu te explicar uma coisa. Milagre não tem tamanho. Milagre não é grande, nem é pequeno. Porque milagre
é sempre na medida que você precisa. Não existe tamanho de milagre. Não existe milagre grande, nem milagre pequeno. Porque o milagre acontece sempre do tamanho que você precisa. Eu já precisei de um milagre, um sapato. Ai, Deus me abençoou. Às vezes o milagre que você precisa é um carro. Aí eu já vi Deus abençoando. Eu já vi gente pedindo R$20 lá na porta de casa. E de repente Deus abençoou, ele tinha 5 carros na garagem. É desse jeito que Deus faz. Pastor, você está pregando prosperidade? Sim, estou. Não essa teologia barata da prosperidade. Não. Isso aqui a gente não faz, não. Eu estou pregando de um Deus que faz milagres. Não porque nós mereçamos. Não porque a gente barganha. Não, dá muito dízimo. Dá todo o seu salário. Não. Mas de um Deus que olha para nós com um olhar amoroso. E que me abençoa não da proporção que eu mereço ou que eu dou o dinheiro, não. Ele me abençoa na proporção do amor dele por mim. É muito diferente. É muito diferente. Então assim, levante-se da cama de manhã na perspectiva de que Deus pode promover milagre na sua vida. Sabe, aquela coisa que você levanta. Mesmo aquele dia que você não quer levantar da cama. Faz força, levanta e fala, não. Hoje Deus pode fazer coisa extraordinária na minha vida. Hoje aquela porta pode se abrir. Hoje a minha cura pode vir, então eu vou levantar. Já levanta cantando, já levanta salmodiando. Louvado seja Deus. Tem Alexa em casa? Tem Alexa? Tem Alexa? Fala assim, bom dia, Alexa. Salmo do dia. Manda ela falar um salmo do dia para você. Alexa, por favor, cante um louvor. Toque um louvor aí para alegrar a minha alma. Ei, comece a levantar da cama na perspectiva que grandes coisas Deus pode fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Louvado seja Deus! Eu vivo nessa perspectiva, mas de uma hora para outra, Faraó vinha atrás do povo. E tinha um mar na frente, um monte de todos os lados. E agora o que fazer? Moisés toca lá na água. Aí diz que de repente começou a soprar um vento. Soprar o vento. E o que acontece com o mar? O mar se abre. O mar está fechado. Bota o pé na água. O mar está fechado, ponha o pé na água. O primeiro passo é seu, não é de Deus. O primeiro passo é seu. Por favor, fale com 2 ou 3 pessoas à sua volta. Diga, o primeiro passo é seu. Deus, ele é reativo, irmãos. Deus, ele é reativo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Primeiro é o quê? Ele deixa ser achado para quem busca. Deus, ele é reativo. Então saia da inércia. Comece a se mover em nome de Jesus. Então para Deus nos livrar não depende da quantidade de pessoas. Ele faz com muito, faz com pouco e faz até sem nada, sem ninguém. E a graça de Deus ela é suficiente para nós. Não é com poder, mas é pelo Espírito de Deus. Não é conquista, é herança. Eu vou repetir isso. Não é conquista, é herança. E somos filhos de Deus. E temos direito à herança de Deus. O preço já foi pago. E não é necessário o pagamento. Por isso que eu falei aqui. Não é necessário de que você barganhe com Deus. Eu vou dobrar o meu dízimo esse mês. Se é propósito do seu coração, amém. Vai abençoar muito a igreja. Mas Deus não vai te abençoar por causa disso. Que bom estar na internet poder falar essas coisas. Bom, cara. Aqui não é uma igreja arrecadatória. Aí eu vou repetir as palavras do Zé Bruno. Que Deus feche todas as igrejas arrecadatórias do Brasil. Louvado seja Deus. O evangelho não é barganha. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação, restauração de vidas, de famílias, de casamentos, de ministérios. E nós cremos no poder do Evangelho de Jesus Cristo. Nós cremos no poder de Jesus Cristo.
Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. E Ele nos adotou como filhos, e somos filhos, somos herdeiros das promessas de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aí eu quero ler com você Salmo 113. Salmo 113. Vamos ler juntos no 3? Meu filho, chega um pouquinho para cá. Isso, no 3. 1, 2, 3. Não. Que ponto tem aqui? Exclamação. Então como é que a gente lê? Isso aí. No 3. 1, 2, 3. Louvem, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Versículo 2. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina no seu trono nas alturas? E se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre, para fazê-los sentar-se como príncipes do seu povo. Dá Vamos voltar aqui. Dá um lar a estéril, e dela faz uma É esse Deus que eu estou pregando. É esse Deus que eu estou falando. Só o último versículo. Aquela que não podia ter filhos, ela faz ter filhos. Ele faz ter filhos. Ele faz ser mãe de filhos. Aleluia! Aí vamos transliterar isso aqui. O que está estéril na sua vida, Deus pode fazer florescer. Aleluia! O que está seco na sua vida, Deus pode trazer vida. Aleluia! Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E aí, mas a gente precisa de uma outra coisa. Eu tenho 20 minutos ainda, que maravilha. Como é bom pregar com tempo. Como é bom pregar com tempo, irmãos. É incoerente falar que a palavra de Deus é a coisa mais importante quando não se dá tempo hábil para expor a palavra de Deus. Então, quando se dá tempo hábil para expor a palavra de Deus, aí sim, ela é mais importante no culto. Que bom que a gente tem 20 minutos ainda para falar. Então, a gente precisa parar de sentir e começar a entender. O evangelho ele começa aqui, ó. É na mente, é transformação de mente. Então a gente tem que parar com esse negócio de arrepiou. A gente gosta do mover, amém ou não amém? Amém ou não amém? A gente gosta do mover, a gente gosta do fogo. Eu gosto do fogo. Eu gosto de ver o parquinho pegando fogo. Eu gosto de ver o Espírito Santo se movendo na vida da igreja. Eu gosto de subir aqui, ó, e daqui já pular já. A Vânia falou que isso aqui virou o meu segundo púlpito. Eu subo aqui, e eu gosto. Tem culto aqui que eu fico me segurando, porque não convém o pastor sair correndo no meio da igreja. Mas eu fico me segurando, porque o Espírito Santo está tremendo na nossa vida, aqui no nosso meio. Está se movendo de forma tremenda, e dá vontade mesmo de correr, de tão alegre, de tão feliz, do mover de Deus sobre nós. Mas não é só isso. É necessário ter entendimento. É necessário entender. Eu oro para que a nossa mente seja renovada de tal maneira que o nosso espírito seja restaurado a ponto de entendermos o que Deus está fazendo. E
continuemos caminhando pelo entendimento e não pelo sentimento, porque sentimento ele é volátil, é débil, é irregular. A gente precisa deixar de caminhar com a alma e caminhar com o espírito, porque a alma, ela é duvidosa, ela é enganosa. Davi teve que brigar com a alma dele. Ei, alma, por que estás abatida dentro de mim? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus. E o Estênio, de forma maravilhosa, cantando isso, ele diz: puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar, por que me roubas a calma e coloca a tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo? Vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Existem momentos que a gente precisa fazer igual o Estênio fez nessa canção, pegar uma cadeira, botar ali e falar: senta aqui, alma. Para de atribular o meu espírito. Para de me roubar a paz. Pare de colocar tristeza no meu semblante. Lembra do que Jesus falou: a minha graça te basta. Vamos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Lembra daquela vez que eu estava num cerco e que o Senhor nos tirou? Isso a gente falando com a nossa alma. Você lembra daquele estreito que nós estávamos e que o Senhor nos tirou daquele estreito? Lembro. Você lembra daquele outro estreito em que as portas estavam fechadas e Deus abriu as portas? Existem momentos que a gente precisa fazer assim com a nossa alma. Porque tem dia que você acorda alegre, tem dia que você acorda triste, tem dia que você não sabe por que bate uma tristeza, é ou não é? Ou eu estou mentindo, só acontece comigo? Tem dia que você não sabe por que, do nada bate uma tristeza. O que é isso? É a alma. A debilidade da alma. As incertezas da alma. As inconstâncias da alma. Como romper isso? É começar a crer aqui, ó. A entender aqui, ó. Na mente. Paulo fala isso em Romanos 12:2. Para nós renovarmos o nosso entendimento. O nosso entendimento. Nós precisamos disso. Amém? 1 Coríntios. Capítulo 2, versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para entendermos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Para quê? Para entendermos o que Deus tem nos dado gratuitamente. Então, o propósito é entender. Preciso entender o que está acontecendo. Eliseu é um homem de Deus. Ele recebe uma revelação do Espírito de Deus. E ele que fala com ele. Ele diz: amanhã, essa hora, na porta da cidade vai ter farinha e cevada a preço de banana. O Espírito entregou. E o Espírito fez entender. Esse negócio de vou falar, mas eu não sei nem por que eu estou falando. Eu vou falar, mas eu não sei explicar porque é mistério. E pula fora disso, cara. O Evangelho é entendimento. Vou repetir isso. O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Outro Evangelho não. Agora o Evangelho de Jesus Cristo é entendimento. Eu preciso entender. A Bíblia é clara quanto a isso. De que eu preciso entender. Nós precisamos entender. E coisas do Espírito somente são discernidas através do Espírito. Interpretadas pelo Espírito. Mas só quem é espiritual entende e discerne todas as coisas. Se você não estiver na dimensão do Espírito, aí você não vai entender. Por isso que eu volto lá atrás do que eu falei, que a gente precisa ler a palavra, comer o livro, estar com a palavra constantemente, para que a palavra me leve para uma outra atmosfera, para que a palavra me leve para um outro entendimento, para uma outra sintonia, para que eu possa, nessa outra sintonia que é espiritual, que não é carnal, eu começar a entender e discernir todas as coisas espirituais. Quando eu chego nesse nível, eu falo: ah, sim, agora eu estou compreendendo. Não é que você está compreendendo. É que a palavra de Deus te levou para um outro nível.
e que você agora discerne as coisas. Vamos continuar no texto, 1 Coríntios 2, versículo 13 agora. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então são verdades espirituais para quem são espirituais. Aquele homem cujo o braço do rei estava apoiado, ele não era espiritual. Por isso ele não discerniu e por isso ele duvidou da palavra de Deus. Mas o interessante é que esses incrédulos, muitas das vezes, e a maioria das vezes, não está do lado de fora, está dentro da igreja. Estão sentados nessas cadeiras, às vezes. Diz que Deus fala, a palavra é pregada. Ah, será? Cara, tem um negócio muito sério sobre isso. Deus falou. Mas aí você só vai ver. Não vai desfrutar. Cuidado. Versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Todo o texto que lemos de 2 Reis 7 está aqui nesse versículo 14. Está aqui. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Eliseu teve uma palavra do Espírito, uma palavra do céu. Mas só que o oficial, ele não é espiritual, então ele não compreendeu. E não vai compreender. Porque somente é possível compreender coisas espirituais quem é espiritual. Versículo 15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Louvado seja Deus. O capitão tinha uma mente moldada pelo natural, e tem muito crente hoje com a mente moldada pelo natural. Tem muito crente hoje com a mente moldada apenas pelas sensações, apenas pelos arrepios, Eliseu, ele tinha uma mente moldada pela realidade espiritual. E a realidade espiritual é diferente da realidade natural. É a águia, que na terra é desengonçada, porque ela não é uma ave para saber andar. Ela é uma ave para viver voando. Qual é o predador da águia? Não tem. Porque ela só vive nas alturas. O ninho dela é em penhascos inacessíveis. Quando ela vem em terra, ela é desengonçada. Nossa mente precisa ser uma mente espiritual, moldada pelas realidades celestiais, ter a mente de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. E a gente precisa entender que não é a força que temos, mas sim a mensagem que eu ouço e que entendo. Não é a força que eu tenho, é a mensagem que eu ouço e que entendo. Por isso é necessário você prestar atenção nas mensagens que estão sendo pregadas, nas palavras que estão sendo ministradas. Nós precisamos acreditar no poder da mensagem pregada. O pastor Wanderson tem falado muito aqui sobre isso. Nós precisamos acreditar no poder da mensagem pregada. Creia no poder da mensagem que está sendo anunciada. Eu preciso crer no poder da mensagem que está sendo anunciada. Porque não é uma mensagem minha, não é uma palavra minha. Nós estamos pregando uma palavra que é viva, que é do Senhor Jesus. Então eu preciso crer nisso. Isaías 55, versículo 10 e 11 diz: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem antes regar a terra, fazer-se-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Está falando de chuva e neve, Isaías. Agora ele vai falar sobre a palavra. Ele primeiro deu um exemplo prático. Agora ele vai falar da realidade.
assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra não volta vazia. Principalmente quando ela encontra guarida nos corações. Principalmente quando a palavra é agasalhada nas vidas e nos corações. Ela não volta vazia, sem cumprir o propósito que Deus determinou por essa palavra. Mas a incredulidade do capitão fez com que ele duvidasse da palavra liberada. E aí, eu não duvido que Deus cura. Porque eu acredito que Deus ele está curando. Eu creio tanto que Deus cura, que é por isso que a gente não marca culto da cura aqui. Explosão de milagres. Não. Eu acredito que no momento do louvor aqui Deus pode te curar. Eu acredito que enquanto eu estou ministrando aqui, o Espírito Santo ele pode te visitar aí, te curar. Então eu creio que Deus ainda cura. Eu não duvido que Deus cura. Eu não duvido que Deus liberta. Eu não duvido que Deus transforma. Porque eu acredito que nesse exato momento a palavra está sendo liberada e Deus está promovendo aquilo que a palavra foi proposta, o propósito da palavra de fazer. Tem muita gente que não recebe porque tem dúvida. Deixa a dúvida, a incredulidade entrar em seu coração. Outras pessoas não vivem milagre porque acham que não são merecedoras. Nesse pensamento você está certo, porque nós não merecemos mesmo. Mas aí o salmista falou que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Nós não merecemos, mas a bondade e a misericórdia me seguem todos os dias. Eu não mereço, mas a bondade e a misericórdia me seguem todos os dias. Eu não mereço, mas a bondade e a misericórdia me seguem todos os dias. Não apenas me segue, mas me alcança, me cobre. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Fique de pé comigo, por favor. Deixa eu te falar uma coisa. Mesmo fracos, ou faltando pedaços em nós, nós vamos seguir em frente, com a força que nos resta. Foi o que aqueles leprosos falaram. Está faltando pedaço em nós, mas vamos seguir em frente, ainda tem um pouquinho de força. Estou falando para pessoas aqui nessa noite. Se te resta um pouquinho de força, caminhe. Se te resta um pouquinho de forças, continue caminhando, não pare e não retroceda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando os 4 leprosos começaram a caminhar, os arameus acharam que era um grande exército que estava indo contra eles no arraial. Marche com a sua fraqueza. Marche com a sua fraqueza, mas marche com a certeza que o céu marchará com você. Te acompanhará. Quando os leprosos marcharam, eles ouviram o som de um exército. Na fraqueza deles, Deus visitou e Deus caminhou com eles. Deus caminha conosco em nossa fraqueza. Amém? O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando pensamos que somos fracos, aí então estamos fortes. Porque o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A gente fraca, a gente faltando pedaço. Mas que se ouve um barulho do céu marchando conosco. Não tem milagre grande, não tem milagre pequeno. Milagre é na medida que precisamos. E o que é a medida que precisamos? Os filhos com saúde é milagre.
Louvado seja Deus. Há 15 anos que eu vivo nessa dispensação. Intensamente nessa dispensação. Na dependência do Senhor. Há 15 anos que nós estamos sem plano de saúde. Há 15 anos que eu não tive que sair nem com a Larissa nem com o Pedro correndo para o hospital. Mas se tivesse que sair correndo com eles para o hospital, o Senhor abriria as portas. O Senhor ia desfazer o cerco. O socorro chegaria na porta. É nessa perspectiva que eu vivo. O que é o milagre? É a paz reinando em seu lar. Você pode chegar em casa e respirar fundo e falar assim: cheguei. Graças a Deus que cheguei. Isso é milagre. Isso é milagre. O milagre é a condição de pagar aquele boleto. E no momento que estamos vivendo, pagar um boleto é um milagre. Quem nunca precisou de um milagre para pagar um boleto? Louvado seja Deus. Deus, Ele tem um milagre do tamanho que precisamos. Se for preciso, para te abençoar, Ele baixa o preço da cevada e da farinha. Ele mexe na economia. Louvado seja Deus. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eram 4 leprosos, andando para frente. E na medida que avançavam, Deus criava milagres. Eram 4 leprosos andando para frente. E na medida que eles caminhavam, Deus estava gerando milagres. Então não deixe de caminhar. Não pare de caminhar. A solução é avançar. A solução é seguir em frente. Não fique parado. Nem retroceda. Vá em frente. E é caminhando em frente que Deus vai te dar vitória. É caminhando em frente que o céu caminhará com você. Não sei qual milagre você precisa hoje. Eu não sei. Mas eu sei que se você precisa de um milagre, você está no lugar certo. Deus ainda faz milagres. Não sei qual a área da sua vida que você precisa que Deus mexa. Não sei qual a área da sua vida que você está no estreito. Amanhã, nesse mesmo horário. Quando eu digo amanhã, eu não digo 24 horas. Eu digo no tempo de Deus. Ele pode agir em seu favor. E aí a gente vai cantar. Aí a gente vai cantar o hino da vitória. A gente vai dizer: só o Senhor é Deus. Foi o Senhor que fez isso. Antes de cantarmos, deixa eu te falar algo. Em quem você tem se apoiado? Deus está te dando uma oportunidade hoje de tirar o braço dessa pessoa, desse negócio, dessa coisa, em que você está apoiando a sua vida. Por exemplo, eu não posso botar o meu peso aqui nesse acrílico. Ele não aguenta o meu peso, ele vai quebrar. Está entendendo? Eu não estou falando de acrílico. Mas quando eu me apoio no Senhor, eu posso jogar todo o meu peso. Porque Ele me sustenta. Deus está nos dando a oportunidade de tirarmos o nosso apoio de quem nós não deveríamos confiar a nossa força, o nosso apoio, a nossa posição. Tire o teu braço daí. Não jogue o teu peso aí, porque você vai cair, isso vai quebrar.
pode quebrar casamento, pode quebrar família, pode quebrar ministério. Tira o teu braço daí, se apoie no Senhor. Onde você está apoiado pode se quebrar, mas se você apoiar no Senhor, Ele te sustenta com a destra da sua justiça. Ele não te deixa cair. Ele não te deixa cair. Que a mão forte do Senhor te sustenta. Louvado seja Deus.